Tudo bem? Hoje a gente vai continuar a redação que a gente estava escrevendo na última semana, na semana retrasada, tá? Hoje a gente vai terminar essa redação. Estava escrevendo uma redação sobre os desafios para combater os maus tratos aos animais no território brasileiro. Na semana passada, a Jaqueline enviou para vocês o tema, né, da redação, que vai ser da semana passada e dessa semana, que como foi feriado na segunda, a gente não teve aula, então ela deu aula, acho que foi na quarta ou na quinta para vocês. E na semana que vem, vocês já têm outro tema, então a gente está um tema atrasado na escrita da redação, certo? Na semana passada, a gente leu os textos motivadores, fez um projeto de texto, e nessa semana, a gente vai escrever os 2 parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Para escrever o parágrafo de desenvolvimento, o que a gente tem que fazer antes de começar a escrever, que a gente já fez na semana retrasada? Uma análise das ideias e dos pontos principais que a gente vai tratar nesse parágrafo. O parágrafo de desenvolvimento, ele já é apresentado na tese, como a gente apresentou na semana passada. Tá? Então, a gente já trouxe aí as ideias que vão ser negligência do Estado e normalização da violência contra esses animais. A gente já trouxe quais são os termos, os argumentos que a gente vai utilizar, quais são as referências que a gente vai utilizar dentro desses parágrafos. No caso da negligência do Estado, a passividade do governo, a falta de fiscalização e a questão da instituição zumbi de Bauman. Na questão da normalização da violência, a gente vai trazer a Hannah Arendt com a banalidade do mal com relação aos animais, porque ela trata dessa banalidade do mal com relação aos humanos. E a gente vai trazer isso para os animais, que pode ser comparado com essa banalidade com a qual é tratada os maus tratos aos animais dentro da nossa realidade, certo? Para começar, eu vou ler a nossa introdução para a gente já ter uma visão um pouco melhor do que a gente vai escrever adiante. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Essa cantiga infantil, passada de geração em geração, traz à tona a problemática da banalização dos maus tratos contra os animais. De maneira paralela, não somente a banalização, como a negligência do Estado e normalização dos maus tratos aos animais faz com que esse combate, a essa violência torne-se mais difícil. Dessa forma, mostra-se essencial o debate sobre essa temática no Brasil. Então, na introdução, nós trouxemos uma contextualização, que é o que precisa ser trazido no início. Trouxemos também a nossa tese, negligência do Estado e normalização dos maus tratos. Então, isso já está aí colocado dentro da introdução. E fechamos o nosso parágrafo de introdução, começando todo o fechamento com um conectivo de conclusão, certo? Então, agora a gente vai começar a escrever o desenvolvimento. Vocês conseguem ver o que eu estou escrevendo, né? Consegue, né? Semana retrasada eu perguntei isso. Então a gente vai começar, a gente tem que começar com um conectivo. Esse conectivo que a gente vai utilizar nesse momento não precisa ter relação com o parágrafo de introdução, dependendo do conectivo que a gente for utilizar. Então, nesse caso, a gente pode utilizar em primeiro plano, em segundo plano, em primeira, a priori, a posteriori, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente usa primeiramente e segundamente, o primeiramente não é um conectivo interparágrafos, tá? Ele é um conectivo que traz uma ideia nova, então ele não tem conexão com o parágrafo de introdução, então a gente vai ter que colocar um conectivo que tenha ligação com o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o conectivo de conclusão, para a gente fechar todos os conectivos dentro do texto, tá? Então, para começar esse desenvolvimento, a gente vai falar sobre a negligência do Estado, a passividade do governo e a falta de fiscalização. Eu trouxe um esboço aqui que eu escrevi,
na semana passada. Se tiver alguma coisa que vocês acham que querem mudar, que querem melhorar, que querem alterar, vocês me avisam, tá? Então, eu trouxe aqui que, em primeiro plano, lembrando que esse conectivo, em primeiro plano, não tem relação com o parágrafo de introdução, porque ele traz a questão de trazer uma ideia nova, então eu não estou me conectando com nada acima. É inquestionável que a passividade do Estado em garantir os direitos dos animais expressos na Constituição, retomando aqui esses expressos na Constituição, o texto motivador que tratou sobre, tá na lei, tem uma lei, tem uma norma, tem algo que fale sobre isso, mas isso não é colocado em prática. Então, aqui a gente está mostrando que, além de estar atento aos textos motivadores e não copiar o texto motivador, a gente tem uma ideia a partir dele. Então, aqui a gente mostra para o corretor, para a pessoa que está corrigindo a nossa redação, que a gente não precisa copiar o que está escrito no texto motivador. Que a partir dele a gente consegue ter ideias totalmente novas e totalmente diferentes daquilo que já foi apresentado. Então, aqui a gente mostra que não é necessário uma cópia ou então uma reformulação daquela ideia com outras palavras para trazer uma referência nova, certo? Expressos na Constituição é um importante impulsionador. É isso que eu escrevi? É impulsionador do problema. Apesar da existência de leis que punam aqueles que maltratam os animais, falta fiscalização, que a gente tinha falado na semana passada, da falta de fiscalização do governo, prova da falha do governo. Então, aqui eu trouxe o problema. Qual que é o problema? A falta de fiscalização. Eu tenho que resolver esse problema onde? Na minha conclusão. Ou seja, na minha conclusão, um dos meus agentes tem que ser o Estado. Porque essa falha que eu estou falando aqui, ó, que essa falha do governo, ela precisa ser resolvida. Quem que pode resolver ela é só o Estado. Então, o Estado ele já tem que estar na minha cabeça como agente para minha conclusão. Então, eu já tenho que estar começando a pensar, desde o momento que eu começo a escrever meu texto, eu tenho que pensar em tudo que vai ser colocado nele. Então, essa falha do governo, esse problema que eu estou apresentando aqui, da falta de fiscalização das leis apresentadas, ele tem que ser solucionado lá na minha conclusão. Então, eu não posso esquecer disso. Então, isso tem que estar bem claro na minha cabeça para eu não fazer uma conclusão que seja totalmente desconexa do texto que eu tô trazendo. Nesse viés, sempre escolham os conectivos que vocês têm mais afinidade. Então, eu gosto sempre de usar tal conectivo para começar o parágrafo de desenvolvimento. Usa ele em tudo. Eu gosto de usar nesse viés, nesse inteirinho, algum conectivo nesse sentido para continuar o meu texto. Então, eu sempre vou usar ele, para não errar e para não usar um conectivo que não tenha nada a ver com o que eu estou falando, tá? Nesse viés, o sociólogo. Então, desenvolve o conceito de instituição zumbi. Aqui a gente traz a referência que vai dar credibilidade, vai dar certeza para aquilo que eu estou falando, certo?
sobre a função, a perda da função social do Estado. Dessa forma, o governo brasileiro enquadra-se nesse conceito. Dado que de forma direta O que a gente fez aqui? Como que a gente começa o parágrafo de desenvolvimento? Com um tópico frasal que vai resumir tudo aquilo que eu quero falar. O que eu quis falar nesse parágrafo de desenvolvimento? Negligência do Estado, passividade do governo, falta de fiscalização, que trouxe a referência do Bauman. Certo, beleza. É isso que eu quero falar. Qual que é um resumo geral de tudo isso? Ele tem que estar no meu tópico frasal, ele tem que estar na primeira frase também do meu desenvolvimento. Porque a partir desse momento, a pessoa já bate o olho, ela já sabe do que eu vou falar. Ela já sabe do que vai se tratar o meu parágrafo de desenvolvimento. Então, nesse caso, o nosso tópico frasal, ele está nessa nossa primeira frase aqui, ó. Em primeiro plano, é inquestionável que a passividade do Estado em garantir direitos dos animais expressos na Constituição é um importante impulsionador do problema. O que a gente trouxe aqui? Que o fato do Estado se tornar passivo, não fazer nada a respeito do problema, que são direitos que estão expressos na Constituição, que deveriam ser garantidos pelo Estado, faz com que o problema seja impulsionado, faz com que o problema aumente e que ele não se resolva. Aí a gente vai trazer aqui uma conexão. A segunda frase, ela tem que trazer uma conexão do que eu estou falando ali no tópico frasal, dessa questão, com o tema que a gente está trabalhando. Apesar da existência de leis que punam aqueles que maltratam os animais, falta fiscalização, prova da falha do governo. Então, aqui a gente fala que, apesar de ter lei, apesar de ter um direito para proteger esses animais, falta uma fiscalização. E a gente traz a ideia da instituição zumbi, desenvolvida por Bauman, que trata dessa perda da função social. Quando o Estado ele perde essa função de garantidor de direitos, de garantidor de deveres, de garantidor da proteção do coletivo, mas ele tenta manter essa função a qualquer custo, ele tenta se manter no poder a qualquer custo, mesmo não garantindo os direitos que estão na Constituição. Então, o governo brasileiro ele se enquadra nessa questão do Bauman, porque de uma forma muito direta ele contribui para a mazela sofrida pelos animais. Eu posso terminar esse parágrafo aí? Não posso. Por quê que eu não posso terminar? Tudo que eu falo, eu tenho que desenvolver. Se eu termino meu parágrafo aqui, ó, nessa parte aqui, mazela sofrida pelos animais, abro um questionamento. Qual mazela? Que mazela? O que esses animais sofrem? O envenenamento e o espancamento, a gente pode colocar. Por quê? Porque tudo que a gente trata dentro da redação, a gente tem que desenvolver. Toda ideia que a gente traz, a gente tem que desenvolver. Então, se eu falo que os animais eles estão sofrendo com uma mazela, então eles estão sofrendo com alguma questão, eu tenho que trazer que questão que é essa. Eu tenho que trazer com o que eles estão sofrendo. Por que eles estão sofrendo? Porque se eu não trago isso para o texto, isso dá uma abertura para falar que meu texto não está bem desenvolvido. Para falar que meu texto não está bem escrito, que meu texto não está completo. Então, aí eu já perco, não só nesse erro, mas em algum outro que eu não desenvolvo uma ideia dentro do texto, eu já perco aí uns 40 pontos na competência 3. Então, tomem cuidado para não faltar desenvolvimento de alguma ideia que fique no texto de vocês. Não sempre se perguntam, está faltando alguma coisa?
Eu podia ter explicado melhor? Eu podia ter falado mais alguma coisa além do que eu falei? Podia ou não. Então, sempre se atentem a essas questões, certo? Aqui a gente repetiu o conectivo, né? Dessa forma, para finalizar o parágrafo. Então, a gente vai colocar outro conectivo desse modo. Por quê? Repetição de conectivo, a gente perde ponto, né? Então, uma vez só, não. Mas mais de uma, o que provavelmente vai acontecer durante o meu texto, algum erro de conectivo, isso perde também 40 pontos na competência 3 e 4. Então, se atentem a não repetir conectivo, principalmente esses conectivos de conclusão de parágrafo, que geralmente a gente gosta de um e só usa esse. Eu só uso um e fica ele o texto inteiro. Então, se atentem a esses conectivos de conclusão para não repetir eles durante o texto de vocês. Agora, do que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a normalização da violência, trazendo Hannah Arendt como a banalidade do mal com relação a esses animais, certo? A gente usou em primeiro plano de conectivo no primeiro parágrafo de desenvolvimento, então, no segundo parágrafo, a gente vai usar em segundo plano. Esse em segundo plano, ele é um conectivo entre parágrafos, ele traz uma ideia de que eu já falei alguma coisa no parágrafo anterior, eu já trouxe o primeiro plano, o primeiro viés, a primeira questão a ser trabalhada no texto. Então, agora eu vou só trazer uma nova questão, certo? Então, a gente vai falar que a normalização de comportamentos coletivos nocivos afeta a forma de perceber aos animais. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, a sociedade passou a analisar a maldade entre os seres humanos. Contudo, também tornou-se banalizada a violência outros seres vivos. O conceito de Jesus, analisar o mal, preconizado, Ishi, mal com ele, vamos Deus, pela autora, face, evidente, uma visão cotidiana, logo, a banalização da realidade, contribuindo para a perpetuação dessa forma de agressão. Certo? Segundo parágrafo, a gente já
ia trazer a normalização dos comportamentos nocivos dessa violência. Então, começa sempre com o tópico frasal, que vai trazer, mais uma vez, um resumo do meu desenvolvimento, um resumo do meu parágrafo de desenvolvimento, do que eu vou tratar adiante. Em segundo plano, continuando com o mesmo conectivo que a gente já tinha trabalhado, a normalização de comportamentos coletivos nocivos afeta a forma de perceber indício de maus-tratos aos animais. Então, quando a gente normaliza uma coisa, a gente não consegue mais ver ela. A gente não percebe ela. Então, quando a gente começa a normalizar essa violência contra os animais, a gente não percebe ela no nosso cotidiano, na nossa vida. Né? Então, aí a gente traz a Hannah Arendt com a banalidade do mal entre os seres humanos e faz um paralelo com essa violência contra os animais, que também se tornou banal. Que é evidente na população. Então, muitas vezes a gente vê que a gente até vê a agressão contra os animais, a gente até vê na rua, ou então a gente até ouve alguém falar, mas a gente já está tão acostumado que perde esse senso de ser ruim, perde esse senso de ser crítico com relação a isso. Então, trouxemos isso com Hannah Arendt e sempre fechando todos os parágrafos do texto. Então, logo, há uma banalização dessa realidade, contribuindo para a perpetuação dessa forma de agressão. Então, a gente sempre pode terminar os parágrafos de desenvolvimento. Se a gente não tiver uma ideia muito boa, ou então uma coisa muito grande, a gente pode sempre terminar com uma frase mais ou menos nesse sentido. Há uma banalização dessa realidade, ou então há uma perpetuação dessa realidade. A realidade apresentada, não só nesse tema, mas como em muitos outros. Essa realidade ela é perpetuada, ela é mantida por conta do problema que eu trouxe. Então, só para fechar o texto mesmo, sem trazer nenhuma ideia nova, sem trazer nenhuma questão nova, só para não parecer que eu não fechei o meu parágrafo de desenvolvimento. Então, quando a gente traz esse fechamento, o texto ele fica muito mais redondinho, ele fica muito mais certo? Agora, a gente vai para a conclusão. São 5 coisas que a gente tem que colocar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 coisas que a gente tem que colocar na nossa conclusão. O agente, a ação, o modo, o efeito e um detalhamento de qualquer coisa. Quem que é o agente? O agente, eu tinha falado lá em cima que ele tinha obrigatoriamente que em algum momento ser o Estado. Então, ele vai ser o Estado. Só o Estado? Não. Só o Estado não resolve meus 2 problemas. Por quê? Porque a gente está falando de uma banalização realizada pela sociedade. A banalização não é só realizada pelo Estado. Então, aqui a gente vai ter que ter 2 propostas de intervenção. Uma que traga o Estado como agente e a outra que traga alguma coisa que possa acabar com essa normalização da violência, essa normalização desses comportamentos nocivos. Qual instituição, qual meio, qual agente tem o poder de fazer isso? A mídia. A mídia tem o poder de acabar com essa banalização e com essa normalização desse comportamento nocivo. Então, a gente vai colocar como agente. A gente vai fazer 2 propostas de intervenção. Uma delas, o agente vai ser o Estado, a outra, o agente vai ser a mídia. Marcelo, tem que fazer 2 propostas de intervenção? Não. Se seu texto ele puder e couber nele só o Estado, tudo bem. Aí a gente podia falar, o Estado pode fazer políticas públicas para acabar, pode fazer palestras, panfletos, essas coisas. Pode colocar também nesse caso, desse texto. Mas trazer 2 propostas, às vezes, é interessante para mostrar que você pode solucionar um problema de cada vez, certo? Lembrando que uma delas tem que ser completa, a outra não necessariamente. A outra você pode colocar quantos elementos couberem nas suas linhas da redação, tá? Não é obrigatório que ela seja completa. Como ação, medidas preventivas para a gente de fiscalização, de análise, e com relação à mídia, a questão de propagandas. Uma coisa bem, assim, que muita gente vai usar, mas às vezes
o pouco, ele se torna muito quando a gente sabe usar. Então, optem sempre por fazer uma conclusão, às vezes talvez simples aos seus olhos. É uma conclusão muito simples, é uma conclusão muito comum, mas pelo menos eu acertei tudo. Pelo menos tem tudo, então não vão poder tirar nota minha. Se eu acertei tudo dentro da conclusão, eles não vão poder tirar nota. Então, mesmo que seja uma conclusão da mais simples, com a proposta mais simples, mais comum que eles vão ler, pelo menos ela tem todos os elementos. Então, se atentem principalmente a isso. Não adianta fazer uma proposta extremamente rebuscada se ela não tem nada. Então, façam mesmo que seja uma proposta mais simples, mas que tenha todos os elementos. O modo, a gente vai falar do modo só do Estado, tá? Não precisa falar de todos da mídia. Então, como agente, o Estado, são as medidas preventivas, o modo vai ser por meio de fiscalizações periódicas. O efeito, com a finalidade de coletar provas e punir os devidos culpados pelos erros cometidos, certo? Então, e o detalhamento, eu particularmente gosto de detalhar a gente, então eu sempre detalho a gente, porque para mim é muito mais fácil, eu entendo melhor detalhando a gente. Vocês detalhem qualquer um dos 4 acima, contanto que tenha um detalhamento claro dentro da conclusão de vocês. Façam esse esquema para fazer a conclusão. Façam e montem esse esquema, porque vocês vão conseguir visualizar muito melhor aonde que está cada coisa, aonde que encaixa cada agente, aonde que cada agente é colocado dentro da conclusão de vocês. Porque muita gente erra e falha na conclusão por falta de agente, por falta de planejamento de texto. Então, façam esse esquema, coloquem agente, ação, o modo e o efeito separados. E depois vocês juntam tudo e montam a conclusão. Porque não adianta montar ela e depois tentar encaixar a gente dentro dela. Porque aí você vai escrevendo, você vai se perdendo. Então, deixa sempre montado e separado. Esse esquema com esses 5 elementos, para vocês sempre terem muito claro para vocês quais são eles e onde que cada um deles vai ser encaixado, certo? Começa o parágrafo de conclusão com conectivo de conclusão. Portanto, de acordo com fatos supracitados, essa frase, ela fica evidente a necessidade de mitigar o problema. Essa primeira frase do parágrafo de conclusão de vocês, ela tem que ser decorada. Decorada não, mas assim, vocês têm que ter uma noção de uma frase que vocês usam sempre. Essa primeira frase, ela é uma frase que você vai usar em todas as redações. É uma frase que é a tua marca autoral. É o que você consegue, seus conectivos, seus argumentos, mas essas frases prontas que você coloca dentro da sua redação, elas são suas marcas autorais. São as marcas que mostram que a redação é sua. Eu sempre gostei de utilizar essa frase para começar todas as redações que eu fazia. Então, todas as redações que eu fazia, eu colocava, portanto, de acordo com os fatos precitados, fica evidente a necessidade de mitigar o problema, ou então de resolver o problema, ou então de solucionar a questão. Sempre tenha uma frase mais ou menos pronta para começar o parágrafo de conclusão, porque isso ajuda vocês a não se perderem e a já terem pelo menos uma frase ali pronta. Eu não tenho nada para escrever, pelo menos eu tenho a minha frase, que é essa. Pronto, acabou. Essa frase, pelo menos eu tenho e eu sei que ela está certa. Então, pelo menos essa frase, que traz uma retomada de tudo, que traz a questão de ser necessário resolver os problemas que você apresentou acima, ela já traz aí essa sensação de, nossa, pelo menos uma coisa eu consegui falar na minha conclusão, que foi a minha frase ali, eu consegui escrever uma frase que ela é minha, certo? É essencial que o Estado, detalhamento do Estado agora, visto que
responsável por garantir bem-estar social. A gente detalha o Estado, ó. A gente detalha a gente explicando quem é a gente. Organização Mundial da Saúde responsável por isso, isso e isso. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Meio Ambiente, alguma coisa, detalhe, explica quem que é. Quem que é o Estado? Responsável pelo bem-estar social, o garantidor do bem-estar social. Aqui eu já coloquei dois agentes. Dois elementos da conclusão. O meu agente e o meu detalhamento. Então, vamos pôr aí, de 280 eu já tenho. Só com essa frase eu já tenho 80 pontos. Então, por isso que eu sempre detalhei o agente, porque no começo eu já tenho 80 pontos. A pessoa bate o olho, ela vê que eu detalhei meu agente. Ela vê que aquilo é um detalhamento do meu agente. Então, a pessoa já vê um agente, já vê um detalhamento. Então, ela já coloca mais 80 ali na conclusão. Então, é muito mais fácil para o corretor perceber. Não que se você detalhar outras coisas, está errado. Se você detalhar outras coisas, você não vai ganhar nota. Vai ganhar do mesmo jeito. Mas, às vezes, é muito mais difícil de achar esse detalhamento em outro lugar. Então, deem preferência para detalhar umas coisas que fique clara que é detalhamento. Tá? Que não tenha dúvida que aquilo é um detalhamento. Certo? Adote medidas preventivas. Ação. E de repressão à violência praticada contra os animais por meio de, o nosso modo, por meio de, lembra sempre dos conectivos para colocar os agentes. Fiscalizações periódicas com a finalidade de o efeito permitir a coleta de provas e o posterior processamento dos responsáveis. Se eu quisesse parar aqui, tava certo? Tava. Coloquei tudo. Tem um agente, tem um detalhamento, tem a ação, por meio de fiscalização periódica, o modo, a finalidade, o efeito, a fim de. Então, tá tudo pronto. Eu só precisava fazer uma frase para finalizar. Então, aqui eu tenho uma proposta de intervenção completa. Ela supre com a necessidade do que eu falei em cima. Ela consegue suprir com tudo o que precisa ter numa conclusão. É uma conclusão simples, é uma conclusão fácil, e ela consegue ter tudo. Os 5 elementos ela tem. É uma conclusão de 5 linhas. Na escrita ela deve ter umas 6. Que supre tudo que eu preciso colocar numa conclusão. Então, a conclusão ela é o ponto mais fácil para você tirar nota, porque ela só precisa disso. Se eu fizesse uma frase ali para finalizar, estava certo. Mas eu sei que o meu problema não é resolvido só por essa conclusão. Então, eu vou trazer outro ponto para resolver meu problema ali da normalização da violência, certo? Mas se eu quisesse terminar aqui, eu podia, tá? Além disso, em conjunto com a mídia, investir em propagandas que visem desnaturalizar os maus tratos a animais com o intuito de inteirar a população sobre o agravamento da questão. Escrito errado. Assim, o governo se desvinculará do conceito de Bauman
e destruir a instituição. Opa, letra maiúscula. Na qual se encontra. Eu trouxe uma nova proposta de intervenção aqui, certo? Então, a mídia deve, junto com o Estado, deve investir em propagandas que visem desnaturalizar os maus-tratos contra os animais, com o intuito de interar a população sobre o agravamento da questão. Então, aqui eu resolvi meu novo problema. Eu resolvi meu outro problema. E eu fechei o meu texto com uma frase que eu já tinha citado ali no meu primeiro parágrafo. Então, percebam como o texto ele começa e termina. Ele termina com uma frase que eu já utilizei antes, a instituição zumbi, uma referência que eu já citei. Então, percebam que o texto ele começa e ele termina da mesma forma, com os mesmos elementos. Então, tentem sempre finalizar o texto de vocês com alguma referência que vocês já utilizaram antes. Tentem sempre fazer essa... Deixa eu pausar a gravação, porque eu acho que vai coisar o...